Pessoal, eu já dei esse exemplo, né? Mas eu quero dar de novo. Você pega, por exemplo, vocês sabem que existe um sistema, né? Um sistema é um conjunto de regras, né? Que para um determinado fim. Então, por exemplo, você tem um relógio ali, tem um sistema com várias engrenagens que o fim é marcar a hora, né? Então, assim existe e o sistema se autoprotege, né? Se sustenta, por assim dizer. Então, a você há de convir comigo que existe um sistema montado por questão financeira, questão de poder, de domínio, em todo o mundo. Né? Isso aí é fato. Não estou nem entrando aqui na questão de teoria de conspiração, não. Isso é um fato. Existe um sistema, por exemplo, sistema de governo. Né? Qual é o sistema de governo? É o presidencialismo. Então, existe um sistema por trás. E esse sistema se protege por conta de poder, dinheiro, isso tudo. Então, vamos lá. Se você pega, por exemplo, um canal aqui no YouTube, eu já dei esse exemplo, mas eu quero que vocês raciocinem. Imagine que você olhasse dois canais no YouTube. Um canal tem 2.000 inscritos e outro canal tem 1 milhão de inscritos. Sendo que os dois canais têm mais ou menos o mesmo tempo. Aí, sem você ter clicado, sem você conhecer em nada, eu só estou fazendo com que você exercite o método de raciocínio. Sem você raciocinar em nada, qual você acha, se eu estou perguntando, você pode até escrever no chat aí, qual você acha que tem a maior pretensão de ser comprometido com a verdade, realmente com a cura das pessoas? Um canal que tenha 1 milhão de inscritos ou um canal que tenha 2.000 inscritos? Só no raciocínio, sem você ter clicado, sem nada. Esses detalhes, pessoal, você precisa ter isso na sua mente quando você for pesquisar, estudar. Porque todos vocês aqui, vocês estudam, vocês pesquisam. Eu vejo pelo nível das perguntas aqui, o jeito que vocês interagem, eu sei que vocês pesquisam, vocês estudam. Então, esse aí, eu estou falando do básico, né? Então, me responda essa pergunta aí no chat, o que vocês acham? Você tem um canal onde tem 1 milhão de inscritos e outro canal você tem 2.000 inscritos. Qual é que tem a maior pretensão, maior chance, maior probabilidade de ser comprometido realmente com a cura, ser mais comprometido com a verdade? Um canal de 2.000 inscritos ou um canal de 1 milhão de inscritos, né? Me responda aí no chat. Isso aqui são exercícios de raciocínio para que você comece a ter a mente critoriosa. Enquanto vocês respondem essa, vou dar mais um questionamento. E isso você já tem que pegar no ar. É uma coisa que eu já tenho uma certa mente criteriosa para as coisas e às vezes eu nem preciso olhar, eu já sei que é. Pelo esse tipo de raciocínio. Você pega uma pessoa, um cientista, vamos pegar assim, não na área de medicina, vamos pegar uma outra área. Por exemplo, em geologia. Aí você vai ver lá o cara que é geólogo, ele tem uma série ele recebeu um prêmio por não sei quem, por ser o defensor, sei lá, da paz, ele recebeu um prêmio, uma pancada de premiação, é reconhecido, quase que unânime na mídia, tudo que aquele é o cara, é uma referência. Né? E você tem um outro, onde você nunca ouviu falar, ninguém fala nele, pelo contrário, está no ostracismo. Para quem não sabe o que é o ostracismo, na Grécia Antiga pegavam-se as pessoas que não tinham nenhum tipo de reconhecimento e deixavam ele ao léu, sem ter contato com ninguém. Isso quer dizer ostracismo, tá? Então, por que aquele cara está no ostracismo? Ele está largado, ninguém reconhece nada, sendo que um cara, ele desenvolveu um estudo muito melhor, tem muito mais gabaritado e fez coisas importantíssimas, coisas inovadoras. E aquele outro cara ali, de repente, ele não fez tanto assim, mas ele é gabaritado e não sei o quê. E tem um monte de coisa e reconhecimento. Né? Aí você fica pensando, qual você acha que tem a maior pretensão de ser coerente com a verdade? Aquele cara que está no ostracismo lá pro sistema, onde não é reconhecido, é rechaçado, ou aquele cara que é premiado? Dei mais um exercício aí de raciocínio para vocês. Né? Isso aí são tudo para você poder raciocinar. Pessoal, no primeiro exemplo, tá? Hoje a live é um pouco curta, eu não posso me estender muito, eu já vou te dar a resposta para vocês. No primeiro exemplo que eu dei, entre um canal que tem 1 milhão de inscritos e um canal que tem 2.000 inscritos, e ambos falam para a saúde, sem você clicar, sem nada, pessoal, você já sabe que a probabilidade é altíssima que o canal que seja de 1 milhão de inscritos, ele é um defensor do sistema. Um defensor do status quo, um defensor do que já está aí, que é bem conhecido. No segundo exemplo que eu te dei, né, do geólogo, um que tem vários prêmios e outro que é ligado no ostracismo, os caras que têm altos prêmios que são reconhecidos, eles estão do lado do sistema. É essa mente que você precisa ter. Aquele cara que está no ostracismo pode ter certeza que esse cara é o cara que está mais coerente com relação à verdade. Tá? Pessoal, existe uma regra, e aí, uma regra que eu quero que de repente vocês exercitem, pesquisem, não tome como verdade. Mas é assim, é regra geral, e você vai acertar na grande maioria das vezes, vai ser assim, tudo que você escutar na mídia, tudo que você escutar pelo sistema, pelo status quo, que é unânime com todas as pessoas, né? Tô sendo até redundante, o que é unânime, você vai fazer de maneira invertida. Por exemplo, se falam que óleo de canola faz bem,
que faz bem o coração, os cardiologistas indicam, você vai fazer justamente ao contrário. Essa informação é falsa. Essa informação não é uma informação verdadeira, é uma informação que vai me prejudicar. Então, assim, sem você ter o raciocínio de nada, você já vai pegar o que o sistema te oferece, que é unânime, que passaria na mídia, e você vai só inverter. É a regra do inverso. Tudo que você escutar, você muda. Então, se tem um monte de gente falando aquilo ali, você vai inverter. Pessoal, isso é mais antigo do que vocês pensam. É muito importante, antes de você pensar em tomar vitamina D3, em suplementar, pensar em curar, é muito importante que vocês tenham esse tipo de entendimento. Isso é muito antigo. Isso não é de agora, pessoal. Na Grécia Antiga, escuta essa história aqui. Esse tipo de conversa que eu estou tendo é para abrir a mente de vocês. Vocês precisam abrir a mente para poder... É preciso tirar o velho para poder entrar o novo. Na Grécia Antiga, existia um lugar, tá, uma praça. Presta bem atenção nessa história. Vê se não vai fazer muito sentido com o que a gente está falando aqui. Isso é uma história real. Existia uma praça, né, quem entende de história aí sabe disso que eu estou falando. Tinha uma praça que chamava Ágora. Depois joguem aí o que é Ágora. Então o pessoal se reunia ali, o público se reunia. Tinha uma população, né, um grupo de pessoas ali, uma assembleia, se juntava ali naquela praça. E naquela praça tinham pessoas que iam ali diante do público passar certo tipo de informação. Essas pessoas que iam ali passar um certo tipo de informação eram pessoas que detinham o dom da fala, era ótimo para poder, eram excelentes comunicadores, porém eles eram, como é que eu posso dizer, mercenários. Por exemplo, eu detenho poder. Exemplo, eu detenho poder e tenho muito dinheiro. Então eu vou pagar aquele cara ali, que ele tem o dom da fala, e vou pagar com que ele defenda os meus interesses. Então ele ia lá, naquele público, e usava de argumentações, né, falava e tal, e aquele público ali escutava todas aquelas informações e depois decidiam, por votação, qual rumo ia ser tomado em uma determinada questão. Só que a informação que o cara passava lá, na Ágora, não necessariamente coincidia com a verdade ou coincidia com o que ele estava pensando. Coincidia apenas com o que ele foi pago para poder defender a causa, porque tem um interesse por trás. Então não necessariamente aquelas ideias que ele defendia era uma ideia... Pessoal, vai prestando atenção bem nessa história. É muito odierno, é muito atual. Presta bem atenção nessa história. Essa história você pode até estender para outras áreas, né? No caso aqui da saúde, mas outras áreas. Porque, olha só, vamos dar uma pausa na história rapidinho. Quantos você acha de profissionais, diversas áreas, químico, médico, de repente não estão fazendo conteúdos aí de internet, ou vem a público, na televisão, na mídia, ou até mesmo fora da mídia, dizer certas informações, porque tem um interesse por trás. Porque de repente recebe uma comissão, ou é aliciado pela alguma empresa de laboratório. Então a gente pode trazer para esse lance aqui. Então vai prestando atenção. Então pagava esses caras falavam, comunicavam e tal. E lógico, o povo ali condicionado a toda a afirmação que foi feita ali, eles votavam coerentemente por indução, né, por aliciamento, de acordo com o que o cara estava falando ali. Então você há de convir comigo que quem decidia ali era a grande maioria ou a grande minoria? Né? A grande maioria. Não era a minoria, era a grande maioria. Então calma aí. Se tivesse 100 pessoas ali e 99 das pessoas votassem uma determinada situação, que esse voto aí fosse a favor do que aquelas pessoas, uma única pessoa começou a passar informação e uma pessoa só pensa ao contrário, e esse cara que falou a informação, né, ele está sendo pago, você há de convir comigo que 99 pessoas estão com a informação errada e agindo de uma forma induzida, e um apenas está coerente com a verdade. Então calma aí, vamos começar a raciocinar. A gente poderia trocar esse cara aí que detém o poder da fala, porque ele tem por trás quem detém o poder, o sistema, as mídias, jornais. E aquelas pessoas também que veem a televisão, escutam todo esse tipo de informação, passam a ser reprodutores daquela informação, propagandistas daquela informação. Então você vai escutar na rua aí como gordura faz mal pro coração, né? Que o colesterol faz mal, que o óleo de coco faz mal, que comer ovo faz mal. Toda aquela conversa que a gente já está acostumado, que leite faz bem para a saúde, fortalece os ossos. Né? Você escuta essas falácias aí. Então, e é reproduzido, você escuta desde criança e tal. Você acha que colesterol é igual a gordura. Ao ponto de você perguntar para um profissional, né, o que é colesterol, ele vai falar que é gordura. Né? É um erro, uma cinca, um erro muito forte. Não tem nada a ver colesterol com gordura. Né? O colesterol lá é um 5-pentanoperidofenantreno. Ele é um éster, ele é um álcool. Ele não é gordura. Ele faz parte do lipid, mas nem todo lipid é gordura. Isso é básico, né, de bioquímica. Né? Mas os profissionais, quem é leigo, não tem problema nenhum. Mas os leigos reproduzem isso porque escutam falar isso maciçamente nos meios de comunicação e acabam sendo propagandistas. E defende aquilo como se fosse verdade porque, uma vez aquilo repetido várias vezes, aquilo se torna verdade.
Então você há de convir comigo que o sistema é muito bem montado, é muito bem feito. Usa-se de articulações as maiores para poder aliciar as pessoas e manter nesse sistema. Então, voltando para a história da água, você há de convir comigo que a grande maioria foi aliciada e voltou-se errado. Então, vamos botar mais um exemplo aqui. Imagine só, vamos continuar na água, mas imagine só que você resolveu fazer uma atividade física na sua vida. Você resolveu fazer musculação. Pessoal, só estou dando argumentos para você raciocinar. É só para você pegar e começar a pegar o raciocínio da coisa. Então vamos lá, você resolveu fazer musculação. Legal. Aí, olha só. Se você perguntar assim, bom, com quem você buscaria a orientação de como fazer uma musculação? Bom, ou com um educador físico, ou com um médico, né? Seriam profissionais assim, capacitados, que estudaram a respeito do assunto. Aí imagine uma coisa. Imagine que você resolve perguntar a um educador físico, um profissional que tem experiência na área, que já atuou na área de musculação, etc, etc, etc. E ele falasse assim para você, né? Ó, você deve fazer a musculação assim, 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 assado. Ok. Só que, imagine que um grupo de pessoas muito grande, que fosse a grande maioria, falasse assim, ó, não, você deve fazer assim, 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 assado. Totalmente ao contrário. O educador físico falou que é X e a grande maioria está falando que é Y. Aí eu pergunto você agora, que está raciocinando, a quem você escutaria? A quem você indagaria? O educador físico ou a grande maioria? Ah, Thiago, calma aí. Nesse caso aí, eu escutaria o educador físico. Aí você fica sem entender. Bom, se nesse caso você escutaria, o cara que é um profissional na área, que tem experiência, que tem conhecimento de causa, em prol da grande maioria, né? Por que quando você vai decidir as coisas referentes à tua saúde, que é o ponto mais importante, porque sem saúde é fim de linha, todos os seus planos morrem, você prefere escutar a grande maioria a realmente buscar profissionais e pessoas e conhecimento, informações que são embasadas na verdade? Porque olha só, pessoal, vou pegar um exemplo aqui, são exemplos pesados, mas infelizmente não tem como falar, certas coisas têm que ser feitas e falado. Por exemplo, usa-se a quimioterapia para fins de tratamento de câncer, né? Sendo que se você for pesquisar os estudos científicos, você vai ver que a quimioterapia, né, vamos pegar um exemplo aí do cloridato de doxorubicina, você pega aí a quimio e a maior porcentagem de efeito que tem desde a década de 70, isso aí, eu esqueci agora onde foi publicado isso, né, não me vem à cabeça agora. Depois eu posso até ver, eu não lembro agora de cabeça. Depois eu posso até deixar essa informação aí ou falar em outra live. Estou falando assim só de improviso, né? Era bom ter esse embasamento para poder passar. Eu não lembro agora onde foi publicado isso. A maior porcentagem onde a quimioterapia tem atuação é câncer infantil. Ele só tem atuação a quimio em 5 tipos de câncer. Os outros cânceres, pessoal, a atuação é 0%. 0% em câncer de pâncreas, 0% em câncer de estômago, câncer de reto. A porcentagem é 0, não chega uma químico, uma gota de químio nesses lugares, e está publicado isso. Mas o atendimento padrão, para no caso do câncer, é químio, né? Ou químio, ou radioterapia, né? Ou então cirurgia, né? São os 3 padrões, né? Sendo que esses estudos já foram feitos, estão publicados e continuam ainda no status quo. Toda pessoa que vem com câncer aplica aplicação de químio. Sendo que existem vários tratamentos, né? E é um erro, na minha visão, ficar chamando certo tipo de tratamento de alternativo. Sabe por quê? Porque olha só, eu sei que é por conta de várias vezes repetido na nossa cabeça, a gente acaba repetindo, mas vou te falar por que é um erro a gente chamar, por exemplo, um tratamento de peróxido de hidrogênio alternativo perante uma químio. Porque olha só, a primeira informação a respeito de câncer aconteceu, se eu não estiver enganado, no Egito, há 2.500 anos atrás. Olha só, a indústria farmacêutica, o currículo médico que você conhece hoje, tem um pouco mais de 100 anos. Né? Começou lá, principalmente com o ápice em 1930. Pessoal, isso em termos de uma linha temporal de 6.000 anos, por exemplo, é como aconteceu ontem. Então, e aquilo que acontecia antes de 1930? As pessoas morriam? Não morriam, porque eu estou aqui, você está aí. O ser humano sobreviveu a tudo que passou aí no passado. E o que se aplicava antes? Então, calma aí. Peróxido de hidrogênio já existe desde que o mundo é mundo. Desde que a natureza se formou, tem peróxido de hidrogênio na chuva. Estou pegando só, por exemplo, as ervas e as plantas estão tudo por aí. Paracelso já usava plantas para fins de tratamento, por exemplo. Então, tipo assim, o alternativo é o que é hoje, porque começou ontem, e não o passado. Tá entendendo como é que tá tudo invertido? Então, quando a gente fala assim, o certo mesmo seria se você pegasse um anti-inflamatório, um antibiótico hoje, para, por exemplo, uma amoxicilina da vida, sim, eu vou te dar um tratamento alternativo, vou te dar a amoxicilina. O que é esse alternativo? Porque isso começou ontem, por linhas de tempo.
Agora, não é alternativo, porque o que convencionou, se não foi eu, não foi você que escolheu, porque quando você nasceu já era assim, você já nasceu sobre um sistema, né, um sistema que, que já determinara que você tinha que tomar, por exemplo, assim que você nasceu, tinha que tomar uma série daquilo que você já conhece, né, que eu não posso falar aqui esse nome, né, que tem aquela carteira de não sei o que você já conhece, né, enfim, já tem todos aqueles padrões que você tinha que seguir. Você não escolheu nada, isso aqui já foi. E outra coisa, pessoal, eu fico impressionado que é o seguinte, a lavagem cerebral foi tão grande que, pessoal, a gente utiliza um raciocínio muito mais criterioso para as coisas que não é tão importante, e quando se trata de saúde não tem essa mente criteriosa. Um exemplo, vocês contratam um profissional, né? Você contrata um profissional aqui para poder instalar essa porta aqui. O cara começou a fazer a instalação, né, da porta e não está fazendo um bom serviço, né? O que você vai fazer? Vai chamar outro profissional, né? Não está legal, não estou vendo que não está legal, não está dando resultado. Você não vai chegar assim, por exemplo, e vai chegar, não, porque ele é o marceneiro, então ele sabe o que está fazendo. Mesmo que a porta esteja ficando em frangalhos, está totalmente ao contrário, não, ele é o profissional, então está indo bem. Não, você está vendo que está errado, você vai chamar outro. Agora, engraçado, né? Com a saúde, você terceiriza, que a saúde é sua, não é de outra pessoa. Não se esqueçam disso, a saúde é sua, você tem o direito de fazer o que você quiser. A liberdade é sua. Quem paga o preço é... Ou você acha assim, não, vou morrer, mas pelo menos eu morri seguindo a orientação médica. Grande coisa, né? Quando você chegar fazer a mudança, isso vai valer de muita coisa, né? Não, eu segui a recomendação médica, cara, aquilo é um sistema, cara. Foi criado por um outro homem que só tinha mais poder que você. Mas a natureza não está nem aí para isso. A natureza tem suas regras. Não está nem aí se um determinado grupo de pessoas que resolveu assumir um poder, resolveu criar um sistema, né? Pessoal, abram a mente. Começa a abrir a mente. É isso que essa pretensão que eu estou fazendo aqui com essa live, com esse objetivo. Quando se trata de saúde, aí você começa o tratamento, ao invés de você melhorar, começa a piorar e não resolve o problema. E você, não, que é o profissional, e não sei o que, sei lá. Pessoal, a gente sempre deve questionar tudo. Eu não estou falando com isso que o médico não tem o seu valor, né? O cara que estudou, fez a faculdade, tem seu valor, pessoal. Eu mesmo estou fazendo faculdade de Química e sei que não é mole. Eu só estou na primeira fase, estou passando para a segunda fase agora. Só estou na primeira fase. E eu já estou vendo que, mesmo com todo o conhecimento que eu já tinha prévio, é muita informação. Então a gente não deve menosprezar aquele profissional que estudou, passou muitos anos ali. Mas você tem que entender que o médico que está ali, ele também, muitas das vezes, né, tirando aqueles que são lobistas, né, que fazem alguma coisa por ganhar dinheiro, o mercenário, tirando esses aí, muitas das vezes o médico, ele também é inocente, ele não sabe, ele passou 10 anos, 10 anos estudando na faculdade, né, fazendo tudo, inclusive residência e todo aquele processo, mas ele aprendeu, ele só repete, ele usa o que ele aprendeu na sala de aula. Então ele é tão vítima quanto eu, você que estão assistindo. Então não é pra gente ter raiva do médico e abandonar, e médico não serve pra nada, não. Ele é tão vítima como a gente. A culpa é de um sistema. Aí sim você está atacando a pessoa certa. É um sistema e não um profissional em separado, né? O que eu estou falando é o seguinte. O profissional, ele tem o seu valor. Mas hoje, como é que eu usaria, por exemplo, hoje, graças a Deus, tem a saúde perfeita, mas como é que a gente usaria, por exemplo, a questão médica e todo o aparato que a gente tem? Você usaria de uma forma muito mais inteligente, de uma forma de consultoria. Eu vou lá, vou fazer uma consulta, um acompanhamento, e quero escutar a opinião dele, a consulta dele, vou procurar outros médicos, vários médicos, vou ver a minha opinião. Só que na hora quem decide é você. E ponto, acabou. Entendeu? Porque há um ego muito grande por parte dos profissionais, e não é todos. Eu conheço bons profissionais, tá? Posso falar que eu conheci foi um médico, acho que eu conheci um médico só. Esse é um médico excelente profissional, né? E nem era do novo conhecimento que a gente tem hoje, pra você ver. Não, conheci dois, tinha um outro também, que muito bacana também, já um senhor de idade também, super show de bola. Então conheci dois médicos, então existe a exceção. Mas a grande maioria tem um ego muito grande. Então, o que você acontece, vou pegar um exemplo, esse exemplo já aconteceu, um exemplo prático. A pessoa tem hipotireoidismo, você conversa com o iodo, mas você já ouviu o tratamento de Lugol, né, de iodo em tireoide? Não, porque isso aí é não sei o que, o cara vira um bicho. Você só fez uma pergunta. Nem você tá tão enclausulado, tá tão um aspecto tão preso, que nem o direito de perguntar você tem. O cara já vira um bicho, não, porque eu decido. Vontade de falar assim, meu amigo, você não decide nada, a minha saúde é minha, quem decide sou eu. Para começar, você que é um profissional, a qual está sendo pago por mim,
né? Então você é um prestador de serviço ao qual eu estou pagando. Você chega lá numa consulta R$500, ele é um prestador de serviço. Quem é o patrão é você. Não se esqueçam disso, pessoal. É um raciocínio simples, tá vendo como é que a mente está lavada? Tá tudo invertido. Ele é o prestador de serviço, é você que é o patrão, você está pagando a consulta. Tá entendendo o raciocínio? Então se os caras falam desse aí, não, porque eu decido, não, tudo bem. Você pode dar a sua opinião, mas pode parar por aí, quem decide sou eu. Deus deu uma vida para cada um, a tua saúde cuida você, a minha saúde cuido eu. Eu só quero escutar a sua opinião, mas quem vai decidir o que vai fazer ou não vai ser eu. E eu vou consultar os profissionais, vou pesquisar na internet e tal. E você vê como é que o ego é muito grande. É por isso que eu já até evito certo tipo de contato, porque esse é um negócio que marcou tanto, que eu procurei muitos profissionais e ninguém resolveu meu problema, até que eu mesmo tive que estudar, sentar para poder ficar curado, que eu passei. Porque realmente eu não tenho muita paciência com relação a isso, entendeu? E eu já tive contato já tive oportunidade já, e não gosto disso, de atrito, mas às vezes é necessário para você colocar o cara no seu lugar. Em saber que a medicina é a ciência da probabilidade, ninguém tem certeza de nada. Quem falar que, porque eles têm a certeza que não sei o que, esse cara tá longe da verdade, na minha opinião tem que ser internado. Não se tem certeza de nada. Como eu falei, não consegue nem se medir. Você vai fazer uma distância aqui de 1 metro. Existe convenção, mas não se tem um aparelho preciso 100% que faça uma medida, por exemplo, de 1 metro. Quanto mais na área de saúde, que tem vários fatores. Existem convenções, existe probabilidade, ciência da probabilidade. Na grande maioria é assim, né? Em alguns casos não, tem só exceção. E isso é que é a dinâmica da vida, né? Então as pessoas falam como se tivesse 100% de certeza, não tem certeza de nada. Tu vai pegar um exame lá, de um laboratório, tem prevalência, acurácia, especificidade. O que é isso? É a margem de acerto. Tu vai fazer lá, por exemplo, uma ultrassonografia, né, que é um exame bom de imagem, aí tem lá 70% de especificidade, de porcentagem de acerto, e os outros 30%? Os outros 30% pode ser que não dê. Que é isso? Não se tem, pensei que o exame fosse 100%, não. Todos eles, existe um padrão de acerto, e nenhum deles chega a 100%, não existe exame 100%. Então essa ciência, você vai compor, vai fazer vários exames para poder chegar perto, o mais próximo da verdade. Então na ocasião, por exemplo, teve um exemplo desse aí, de um profissional, né, não, porque iodo, não sei o que, prejudica a tireoide, quem tem hipotireoidismo não pode se falar. Aí você faz uma perguntinha simples para uma pessoa dessa que fala que iodo prejudica a tireoide, né? Você faz a pergunta, o que é iodo? Ponto. Porque eu penso assim, se a pessoa fala, usa a afirmativa que iodo faz mal, logo, supõe-se que a pessoa sabe que é iodo. A pessoa não sabe que existe iodo ressublimado, iodo orgânico, iodo 131, iodo carbonado, né? Não sabe. E cada um tem sua propriedade diferente. Isso em química são isômeros. Thiago, mas são quase a mesma coisa. Vou dar um exemplo de isomerismo. Você tem um grafite, aquele que você usa para escrever, e você tem um diamante. Ambos são isômeros. São bem diferentes, você acha que convir comigo? Um grafite você compra ali na esquina, ali, eu não sei quantos centavos, não sei quanto é o preço, R$1, R$2, sei lá. Um diamante, vai ver quanto é um preço de um diamante. E mesmo entre os diamantes tem diferentes de diamantes, para você ter uma ideia. São isômeros também. Então, quando a gente fala, porque esse iodo de contraste, por exemplo, né, iodo radioativo, entre o lugar não tem diferença, são bem parecidos, é a mesma coisa. Não tem, são isômeros. Acabei de dar um exemplo aqui na química. Isso é química, né? Até por isso que eu escolhi a química. É uma ciência das exatas. Eu adoro coisas exatas. Não gosto muito de algo que fica de concatenando, qual entra no campo das ideias, né? E deixa eu te falar uma coisa. Fica muito difícil você tratar as pessoas... uma outra coisa. Antes de falar isso aí. Antes que eu ia falar. Eu vou dar mais um exemplo. Eu recebi, por exemplo, uma pergunta. Uma afirmação. Que foi assim. Né? Eu não vou nem falar onde foi, se foi no e-mail, enfim. Só para vocês poderem raciocinar. Mas não foi no grupo, tá? Uma afirmação, Thiago, porque fulano de tal falou que ácido fólico faz mal. Que ácido fólico prejudica. Pessoal, olha só. A pessoa ser leiga e reproduzir isso, tudo bem. Ninguém tem obrigação de saber. Mas um profissional falar isso, algo do tipo, pelo amor de Deus, né? O médico ele tem que ser médico e não técnico. O técnico é aquele que faz aquilo que já está estipulado, tipo a receita de bolo. 2 ovos, mais o açúcar, a manteiga. O técnico é esse. Você recebe a receita de bolo e faz. Médico não. Pelo menos não deveria ser assim. Então, por exemplo, você parece que escutou falar, né, que ácido fólico faz mal e não sabe a verdade. Pessoal, o ácido fólico, até bom para quem está me escutando assim, ele pode ser veneno ou não. O ácido fólico pode ser veneno ou não. Uma opção muito melhor para quem for querer fazer uso do ácido fólico, sem dúvida, é na forma de 5-metilfolato. Isso sem dúvida.
entre o ácido fólico e a forma 5-metilfolato, 5-metilfolato, que aí todos vão se beneficiar, com exceção de uma coisa, tá? Quem tem certo tipo de câncer, por exemplo, o câncer já está instalado, o 5-metilfolato é proliferativo. Olha aí, tá vendo? As pessoas são reducionistas, parece que não pesquisam, estudam o negócio a fundo e ficam falando um monte de besteira por aí. Então, 5-metilfolato, para quem já tem câncer instalado, é proliferativo. Não é assim. Então, também tem que tomar cuidado com isso. Mas, enfim, o ácido fólico, ele só vai... O ácido fólico, ele tem que se transformar em 5-metilfolato, lá na cadeia lá do ciclo do metil. Da metionina, lembra? Enfim, da homocisteína, né? Que entra naquela encruzilhada lá, pode virar também glutationa. Enfim, ele tem um ciclo, onde tem uma substância que faz essa transformação de ácido fólico em 5-metilfolato. Essa substância é o metileno tetraído folato redutase. Existem pessoas que não têm o metileno tetraído folato redutase. Nesse caso, o ácido fólico é veneno. Mas quem tem essa enzima funcionando perfeitamente, a substância funcionando perfeitamente, ácido fólico é benéfico. Então, as pessoas que afirmam que ácido fólico não é assim. Nesse caso, pode, nesse caso não pode. Tem que se avaliar isso, tem que se avaliar aquilo. Então, você não pode ser reducionista nos pensamentos, você tem que ser de uma forma abrangente. Né? Dito isso, no caso homozigoto, né, enfim. Dito isso, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu tava falando a respeito do raciocínio. Fica muito difícil você curar uma pessoa, por exemplo, com câncer, porque é o seguinte: primeiro, não só com câncer, mas com as mais diversas doenças. Mas olha só a dificuldade da cura. E você vai ver que o ponto mais fácil é a cura. A cura ela é facílima. Só que o problema é que as pessoas tornam uma coisa que é simples complexa. Já começa por aí. A pessoa fala assim: toda doença tem cura. Fato, toda doença tem cura. Aí você chega assim, fala assim: Tiago, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, não sei o quê. Bom, a pessoa já está dizendo, ela tem. Se a pessoa tem, não tem mais o que fazer. Ela já disse que tem. Acho engraçado, né? Você vai chegar com o teu carro que está com problema no motor. Né? E aí você vai chegar... Olha só a analogia, pessoal. Preste atenção no que eu estou falando. Essa live aqui serve para abrir muito a mente de vocês. Preste bem atenção. Isso aqui é fundamental vocês entenderem isso aqui. Para que, às vezes, só isso aí pode fazer você melhorar muito o seu quadro de saúde. Até te curar. Preste bem atenção. Não estou falando essas coisas aqui aleatórias, não. Preste atenção. Isso aqui é muito importante você entender. Isso muda o ponto de perspectiva. Mudar a perspectiva, o ângulo de visão. Lembra do copo pode estar meio cheio ou meio vazio? Então, mudar o ângulo de visão. E eu gosto de usar analogias para você entender. Raciocina comigo. Você chega o teu carro está com problema no motor. Você chega no mecânico, você vai chegar assim: ó, o meu carro, vamos supor que ele está com problema na biela. No motor, problema na biela. Você vai chegar, ó, o meu carro, você não vai chegar assim: meu carro tem problema na biela. Você não vai chegar assim. Eu duvido que você vai chegar na oficina mecânica e falar assim: meu carro tem problema na biela. Não, meu carro está com problema na biela. Por que você fala que teu carro está? Porque você tem certeza que, dependente do preço ou o que for, isso aí é outros termos, o mecânico vai resolver. E o problema tem solução. Não existe problema mecânico que não tem solução. Nem que a solução seja trocar o motor, não é verdade? Então você dá certeza que você sabe que você tem cura, você não usa a palavra tem, você usa a palavra está, porque é um estado. Assim como você tomou uma pancada e ficou roxo, tua pele não é roxa, tua pele está roxa. Na certeza que amanhã, daqui a alguns dias, a pele vai voltar ao normal. Então já começa o problema por aí. Quando você vier, por exemplo, falar referência com alguém, né, falar assim: eu tenho câncer. Não, você não tem câncer, você está com câncer. Porque o câncer tem cura, a doença tem cura. Isso já faz toda a diferença. Porque eu estou preocupado que de repente possa dar metástase. Pessoal, só o fato de você ter essa possibilidade de repente o câncer metastar, já está criando essa possibilidade na sua vida.